Olá. Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer a nossa live com o Dornelas, Roberto Dornelas, técnico de basquete feminino. Logo ele tá chegando por aí. Dornelas acabou de entrar. Vamos lá. Logo. Ô, Olá. Adriana, Tudo bom, Dornelas? tudo tranquilo? Tudo. Tudo daquele jeito, né? Nós estamos no nosso Tudo daquele jeito, castiguinho. Daquele todo jeito, mundo né? Todo mundo na sua casa. isso. Beleza. Ô, Taicinha tá por aí, já mandou beijo pra todo mundo, o pessoal tá chegando. Matheus, Rildo tá por aí. Hildo, Legal, legal demais. Dornelas, obrigado, viu, por estar aqui com a gente. A gente bateu um papo aí sobre basquete feminino, falar um pouco do seu trabalho, a gente conhecer um pouco do seu trabalho também aí no projeto. Acho que nesse momento a gente tem que manter essa chama acesa, né? E, isso. e seguir estudando e compartilhando conhecimento, que eu acho que é esse o caminho, né? Acho que está todo mundo pensando um pouco por esse lado, né? Acho que a gente está refletindo que essa é a solução, né, para a gente compartilhar, né? Não tem mais receita de bolo, não tem mais receita de. Não, tem que compartilhar e cada um põe seu tempero e a gente chega lá, né? Dornelas é um técnico super vitorioso, campeão da LBF, mantém um projeto maravilhoso no Nordeste. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso, sobre essa sua trajetória, sobre o seu É, projeto, an- e aí a gente vai. isso antes de começar, Adriana, aproveitando aí o que você acabou de falar, é bom que se deixe claro que assim, o Brasil ele é um país com dimensões continentais. Mal entendido e as pessoas não perguntam, né? Tem aquela dúvida e não perguntam para que a gente esclareça a forma que a gente está querendo usar aquela palavra ou aquela expressão, né? Uhum, Então, só para dar esse entendimento, quem tiver aí participando, que tiver alguma dúvida, pergunte, porque às vezes a gente, aqui no Nordeste, a gente usa uma expressão que lá no Norte é diferente e que significa outra coisa, no Sul é outra coisa. uhum, Até mandaram para mim um técnico que eu tenho um respeito muito grande, né, que fez um comentário, e eu acho que ele não participou até o final da clínica lá do basquetebol em foco, ou realmente ele não entendeu, né? Quando eu falei, a uhum. gente vai falar sobre isso hoje, tá? Legal. Mas assim, não, a gente não tem nenhum senso comum, não. A gente é profissional, a gente tem que trabalhar com ciência, com número, e a gente vai Uhum, falar sobre isso. Eu acho que vai deixar bem claro. Talvez ele tenha confundido. É uma pessoa que eu tenho um maior respeito, porque o trabalho que ele faz é um trabalho espetacular e trabalha com comissão multidisciplinar. Isso é que eu achei estranho, tá? O uhum, entendimento da palavra, mas não é uma palavra até que a gente não é uma palavra de gíria regional, né? É uma palavra uhum. que significa e tem um significado que não tem nada a ver a ligação que foi feita, né? Mas isso a gente vai Legal, falar durante a nossa conversa. legal. Fala um pouco do seu projeto, como que, de como é o seu trabalho aí hoje. A gente sabe que hoje o adulto, infelizmente, não teve o seu tempo hábil para chegar até a liga, mas é uma região que sempre está presente, disputando, competitiva, né? Mas como que é esse projeto que você já tem há um bom tempo? Como que é o trabalho de vocês? Bom, Adriana, você lembra muito bem que você era muito nova ainda lá trabalhando lá em Santo André. Eu já fazia algumas visitas lá em Santo André e sempre tive assim, ainda mantenho com a Arilson uma relação muito próxima da Uhum, Laís,
agora com a Arilza lá, né? A gente sempre trocou muita ideia, eu sempre fui buscar muita informação. Uhum. Cada região do país tem suas dificuldades, né? E a gente não é diferente. E nossa Uhum. região aqui é uma das regiões mais pobres do nosso Brasil, né? E as coisas sempre são muito mais difíceis aqui. Mas isso não quer dizer que o trabalho aqui não seja feito com muita dedicação e muito esmero. Então, Aham. nosso projeto, ele começou nessa andança aí que a gente tem há muitos anos, são 40 anos só de basquete feminino, né? É. Fora alguns anos antes com basquete masculino. Comecei com basquete masculino, né? E como se faz, né? Se fala todo mundo. O basquete é uma coisa só. O basquete não tem a diferença. O basquete tem característica diferente de acordo com a categoria ou de acordo com a modalidade, quer seja ela masculina ou feminina. Que você não pode deixar isso ser semelhante da forma que pensam as pessoas que não têm o lado científico, né? Para ter Claro. um conceito, uma estrutura que você monte uma filosofia de trabalho. Porque filosofia de Uhum. trabalho todo mundo tem a sua, né? Então você Exato. não pode estar discutindo, você pode estar debatendo e saber os pós e os contras e assim estar aprendendo cada vez mais, tendo mais subsídio para que você realmente você crie raízes na sua tendência de fazer o projeto. Então, a princípio, aqui, a gente estava com basquete que há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, Pernambuco era uma das referências no Brasil, em todas as categorias. Então, dificilmente Pernambuco não ficava entre as 3 primeiras equipes quando existia campeonato cadete, na época agora mudou a nomenclatura, né? Mas campeonato cadete, campeonato juvenil, campeonato adulto de seleções, Pernambuco sempre se colocou entre as 3 primeiras. Sempre foi uma força, sempre deu muitos atletas para as seleções brasileiras adultas. E fazia tempo já que aqui a gente não tinha isso. Foram passando gerações, o trabalho de renovação não foi bem feito, e houve uma queda muito grande. E Uhum. apesar disso, nosso trabalho nesse período foi muito voltado para universitário, onde a gente teve muitas e muitas e muitas resultados, como dizer, muitos, né, resultados e muitas satisfações de trabalho realizado. Porque muitas vezes você pensa, como eu assisti ontem, né, uma live com o Alberto Bial, e ele falava que o sonho de todo treinador ou é ser campeão ou estar lá entre os 4 colocados, né? Então eu digo, bom, então eu estou muito bem, porque nesse período que Pernambuco ficou muito abaixo, a gente participou na época, não sei se você lembra disso, o campeonato profissional era campeonato feito pela Confederação Brasileira de Basquete, era campeonato Isso, nacional, né? E a isso. gente teve a primeira participação em 2005. E aí você junta, né? Você começa a fazer as suas avaliações do projeto que foi montado aqui, da evolução que teve aqui, desde esse 2005 até o 2020, o que é que a gente acrescentou. E são 11 participações de Campeonato Brasileiro, incluindo Campeonato Nacional e LBF. E dessas 11 participações, aí aproveitando a deixa que Bial e o Marquinhos ontem comentaram, né? A gente sempre fez semifinal. Só um ano das 11 participações, a gente não fez uma semifinal. E isso comprovou que, assim, você ter uma colocação, entre aspas, né? Porque eu sempre falo que não existe sorte, existe trabalho. E o Aham. trabalho traz a pseudo-sorte, que quem sabe o dia a dia de quadra sabe que é um sacrifício muito grande você trabalhar, e principalmente com o feminino. Então, a partir daí, a gente começou a evoluir, a buscar mais conceitos, a buscar mais, não só conceitos de planejamento, mas conceitos de jogo, de características que você tinha. E a gente sempre via que um dos grandes problemas nossos, quando a gente disputava os campeonatos brasileiros,
Era assim, o primeiro período, primeiro quarto, jogávamos de igual para igual, com normalmente São Paulo, fazíamos a final em todas as categorias. Eu posso dizer isso porque eu fui técnico de seleção no cadete durante três campeonatos, no juvenil durante 3 campeonatos, e fui um ano adulto, que ainda, naquela época ainda tinha campeonato adulto, né, de seleção. E era engraçado porque a seleção de São Paulo, nesse ano que eu fui, um adulto, elas estavam treinando com a seleção brasileira, só queria trocar o uniforme e ir lá Aham, para o Paraná jogar. E era a realidade que se tinha, né? Porque que a grande diferença é o quê? Era o volume de jogo. E o volume de jogo, ele não só tem um aspecto de preparação física, ele tem um aspecto global do treinamento também. Da quantidade de volume que você vai empregar, da quantidade de intensidade que hoje o jogo requer muito isso. Só que você não pode ter intensidade se você não tem resistência, se você não tem força. Então, isso tinha que começar a ser feito no basquete feminino. Então, esse projeto foi assim. Começou lá em 2005 e fomos amadurecendo. Passamos um tempo fora do basquete. Durante esse tempo, nós fomos estudar, fomos nos capacitar e voltamos em 2012 para ser 6A, aliás, 2011 para 6A. uhum, Final de 2011, nos filiamos à LBF, na época estava tendo. Na época, o Márcio Cataruzza era o presidente. Fez de tudo para a gente participar, porque era um clube de bandeira, era o Esporte, Clube do Recife, um clube de bandeira, seria muito bom para a competição. Mas, como a gente tinha feito esse planejamento de muito tempo, não adiantaria a gente, como a gente fala, queimar cartucho e, de repente, entrar numa competição para só participar de um ano. A gente queria fazer uma coisa duradoura. E para fazer uma coisa uhum, duradoura, a gente tinha que trazer todos os aspectos do jogo. E viemos com um projeto de basquetebol. A gente não veio só com... Não, vamos montar uma equipe profissional, uma equipe adulta para disputar a LBF. Não. E o que é que vai deixar essa equipe para o Estado? E hoje que os frutos estão aí, né? A gente já foi aí, acabamos de ser campeão brasileiro sub-12, brigamos aí no escolar, ganhamos uma categoria. O masculino foi de reboque com a organização do feminino. Então, isso foi muito bom. Mas foi um planejamento. Foi isso que eu apresentei sexta-feira, falando de uhum. basquete, né? Do basquete em si, de você planejar um projeto que dê resultado, um projeto que se perenize, que fique eterno, né? E que não tenha assim, a possibilidade dele simplesmente acabar, dele deixar alguma coisa e dele ajudar não só a equipe do esporte que disputou aquele ano, mas de fomentar o basquete feminino. Foi o ano que Recife, em 2012, 2013, 2014, todas as escolinhas dos colégios e de alguns clubes lotaram um basquete feminino. Uma Ai, coisa que você sabe que é difícil acontecer, isso. porque a gente fez um planejamento para isso, né? Então, mas um planejamento que se eternizasse. E é aquela coisa, né? Que se falou aí o meu colega, o senso comum, ele é uma coisa que ele não tem, assim, ele é um consenso, mas não tem uma coisa baseada cientificamente. E diferente do que talvez ele pense, a gente prima pela base científica. Então, nós conseguimos juntar uma comissão multidisciplinar já em 2012. O primeiro passo foi reestruturar o departamento do basquete feminino do clube, do esporte. Uhum. E em 2012 a gente realmente montou uma equipe multidisciplinar, como aquele período que a gente participou, que eu falei, 2005 até 2008, 2009, que é o campeonato passado de um ano para o outro. Uhum. A gente ganhou experiência para saber o que é que era necessário para que a gente realmente montasse uma equipe que não só fosse chegar numa semifinal. Bom, chegar numa semifinal é uma coisa em relação
o Santo André, que na época era uma das potências do Campeonato Brasileiro, Ourinhos, foi aquela fase que o Ourinhos ganhou tudo, né? Ganhou anos e anos do campeonato. Catanduva, que tem uma equipe muito forte, tinha uma história muito forte, e a gente queria montar a nossa história, mas com profissionais de cada área. E isso fez com que desse certo. Então, o primeiro passo para a criação do projeto foi isso. Não só a experiência, não só a parte de dados, de estatística que a gente captou nesses anos que a gente passou participando. E esse período que eu fiquei fora foi muito bom para que a gente pudesse reunir esses profissionais de cada área, trazendo em todos os setores profissionais com muita competência, mas que ainda teriam que ter experiência esportiva. Alguns, a grande maioria, a gente fez a escolha de pessoas que tinham uma ligação com o esporte, que já tinham trabalhado com o esporte. Porque é diferente, vamos dizer, a fisioterapia de esportiva é diferente da fisioterapia convencional. É a mesma coisa da medicina, né? Você, um atleta torce um pé, você vai lá, primeiro ato que o médico faz é igual a qualquer atleta ou não, é tirar uma radiografia. A partir daí a coisa vira diferente. Você não vai engessar uma torção de um atleta, né? Você vai tratar, você vai imobilizar, você vai tratar. Talvez uma pessoa que não é atleta, não. Coloca o gesso, daqui a 10 dias você volta e assim por diante. E a gente sabe que isso seria um crime para um atleta. Então, essa especificação das ciências em relação ao esporte foi o primordial para a gente ter sucesso. E até hoje a gente trouxe. Então, essa comissão multidisciplinar, com preparador físico, com técnicos, com assistentes técnicos, com preparadores físicos, com assistente de preparação física, com fisiologista para dar o caminho dessa preparação, para um fisioterapeuta que tivesse sempre, o tempo todo, e aí a gente aproveitou também as universidades para trazer os estagiários, para que a gente sempre tivesse pessoas, mesmo no treinamento da manhã ou no treinamento da noite, a gente tivesse esse profissional lá para um atendimento de urgência. O nutricionista, uma psicóloga que para mim é muito importante, a gente vai falar sobre isso mais na frente, principalmente no basquete feminino. Diferente do que se pensou e se falou, o basquete feminino não tem nada a ver você falar maior sensibilidade, é só você ir lá no dicionário e pegar o conceito de sensibilidade, com fragilidade. Eu até fiquei muito preocupado, porque eu fui lá na minha palestra para saber se eu tinha falado essa bobagem, né? Se eu tinha falado de fragilidade do feminino. Não, em momento nenhum, ao contrário. O basquete é o mesmo. Agora, a gente não pode esquecer as características que você tem como chegar mais rápido no resultado em relação ao feminino. A Andrea fez algumas colocações ontem muito pertinentes na questão da arbitragem. Como é que ela apitando o jogo de masculino é como ela apitando o jogo de feminino, né? O masculino fica mais inibido até ela apitando em relação a uma discussão. O feminino não, porque o gênero é igual. Então, essas características, com a sensibilidade, na realidade, o conceito básico de sensibilidade é você ter uma capacidade de percepção das sensações. Mas essas sensações significam que são sensações só emocionais. Tem as sensações de estímulos físicos. E isso a gente tem que saber aproveitar. E tudo isso é embasado cientificamente. Nós temos a profissional da área, né, que é ex-atleta, tem pós-graduação, tem mestrado, está nessa área há muito tempo, tem livro já editado e tem aí os artigos científicos que em momento nenhum deixam que a gente seja embasado. Então, assim, eu acho que talvez chegar num dicionário para saber o que é sensibilidade tivesse, assim, até pensado de uma forma que a gente trabalhava aqui a ouvir dizer. Ouvir dizer aquela coisa. Será que em 11 anos de participação, esse senso comum, esse, entre aspas, empirismo, que seria mais ou menos um dos sinônimos, né, do senso comum, daria certo esse tempo todo?
A gente sempre chegando entre os melhores, mesmo com equipes inferiores tecnicamente, mesmo com grupos diferentes, e a gente conseguir chegar. Então, o projeto deu certo por conta disso. Legal, legal, Dornelas. É bem bacana mesmo. E eu queria que você falasse um pouco de como foi manter a base, né, de tudo isso daí. Eu sei que vocês têm esse vínculo escolar bem intenso, eu sei que vocês têm clubes. Eu ouvi alguém falar do Nordeste também que tem trabalhos fantásticos aí. Queria que você falasse um pouco qual que é o relacionamento com a base, né? Como funciona a base aí? Como que vocês chegam até as escolas? Como que vocês chegam aos demais clubes? E como que essa estrutura toda sua, se ela chegou ali, se ela contribuiu com aquilo, como que foi esse intercâmbio? Muito boa pergunta, dá para eu falar muito sobre isso, porque é um dos principais pilares do projeto. Tá. Veja bem, você sabe, você participou, você sabe disso, você estava lá sempre nas comissões técnicas durante esses anos todos lá em Santo André, que o adulto, ele te tira muito tempo, porque a gente sempre fala o seguinte, quando as atletas estão na quadra, quando a gente está na quadra com as atletas, todo mundo está trabalhando. Quando as atletas saem, a comissão vai trabalhar mais ainda. A comissão técnica ela faz o planejamento todo embasado naquilo que está tendo de retorno, não só nas avaliações, e é um dos pontos que a gente vem discutindo muito e que todo mundo vem comentando, que é quantificar essas avaliações para que a gente possa fazer um trabalho bem mais direcionado, a gente não perder tanto tempo, né? A gente ser bem assertivo naquilo que a gente quer, naquele objetivo que a gente quer, e em cima da característica da tua equipe. Não adianta você vou montar uma jogada igual a do Lakers. Você tem um lembrou? Então você tem que amoldar. Eu sou um técnico que eu não sou muito naquele estilo, não. Vai ter que jogar dessa forma, porque eu gosto que minha equipe sempre jogue assim. Mas se você tem jogadores com características diferentes, você tem que fazê-la jogar da melhor forma possível dentro da característica dela. Então, esse projeto deu certo porque a gente teve cuidado em todos os aspectos. Tanto o aspecto da atleta, da pessoa, a atleta, fora e dentro da quadra, e formar na cabeça delas que elas tinham uma missão muito mais importante, que era fazer essa captação das categorias de base. Então, era o quê? As visitas em colégios, as visitas nas instituições, as visitas em outros clubes, em associações, tanto colégio da rede particular, mas colégio também da rede pública. E, atrelado a isso, um projeto de formação que a gente tem desde 2012, quando a gente começou no esporte, porque foi uma das exigências que eu fiz, montar uma equipe adulta, mas ter um projeto do basquete. Porque o que é que eu senti? Como eu me afastei muito da base, e a gente montou um projeto lá de iniciação, eu tinha que ter pessoas que trabalhassem essa base. Aham. Só que foi um período que Pernambuco, muitas e muitas vezes, não tinha nem campeonato pernambucano, porque não tinha equipes. Se concentrava em pouquíssimos colégios o basquete feminino. E então, eu dizia sempre, a gente tem um abismo. A gente tem uma equipe sub-19, a gente tem uma equipe adulta, a gente tem uma equipe sub-12, 14 e tem um buraco, tem um abismo. Não tem ninguém, não tem campeonato. Às vezes não tinha nem escolar. E isso preocupava muito. Mas a gente tinha que fomentar também esse pessoal da categoria de base. Então, o que é que a gente fez? A gente trouxe esse pessoal da categoria de base, isso no caso lá do esporte. E juntamos como assistentes técnicos do adulto para que levasse a filosofia de trabalho também para as categorias de base, né?
de trabalho de fundamento, especificação de cada qualidade motora, a cognição motora de cada atleta, trabalhar especificamente detalhe por detalhe. Só que a gente, como você sabe, a gente no adulto a gente fica muito distante. De 2 anos para cá, eu resolvi voltar a trabalhar junto do meu projeto, né? Uhum. E foi muito bom, porque a gente, com a experiência que a gente tem, muitas vezes, eu até falei isso na palestra da sexta-feira, nós técnicos de adulto, às vezes a gente esquece, né? Reclama muito, o atleta está chegando muito mal aqui em cima, a atleta está chegando mal preparada, a atleta está sempre chegando... Sempre o problema é dos outros, mas o problema é nosso. Porque Claro. se a gente tem a experiência, a expertise de ter trabalhado na base, como eu acho que a grande maioria veio da base para chegar ao adulto, pelo menos no feminino a gente vê isso, que a grande maioria dos técnicos trabalharam também na base, a gente tem que dar uma atenção realmente à base. Então, esse projeto ele começou a ser um projeto de criação de 8 anos, 10 anos, tinha que ter essa captação, a gente levava as atletas, a gente fazia uma atividade na escola, a gente atraía esse pessoal e bombou. Hoje, você não pode falar aqui em Pernambuco que você não tenha nenhuma faixa etária que não tem equipe. Isso é fruto Legal. desse trabalho que foi criado. Hoje tem 3 projetos excepcionais aqui que trabalham com comunidade. Que é o projeto do nosso clube, é o projeto de Adrianinha, que foi vinculado ao Cestinha, e quando ela parou de jogar, ela montou seu próprio projeto, e o projeto Cestinha do Futuro. São projetos que trabalham com crianças a partir de 7, 8 anos, e que eles obedecem um nível de trabalho para poder passar para o nível seguinte. A gente aqui, no início, lógico, você tem que começar a trabalhar pela faixa etária, mas a partir do desenvolvimento, normalmente a partir do segundo semestre de desenvolvimento, existem as avaliações, que é quando eu falo que a gente tem que começar a saber quantificar essa avaliação para saber que nível esse pessoal vai estar, para que a gente não pode um atleta. Não que ela não tenha que continuar na sua categoria faixa etária, mas não podá-la, se ela tem condição de trabalhar acima, ela Perfeito. trabalhar acima. Porque senão, se a gente pensar Perfeito. diferente, não existiria uma Paula nem uma Hortência, né? Que começaram com 15 anos na seleção adulta. Então, é mais ou menos por aí a nossa forma de pensar. É dar o espelho à criançada que não tinha aqui. E esse espelho trouxe a gente hoje poder dizer que o basquete feminino de Pernambuco está voltando, está forte e já está ganhando aí os campeonatos de base, não só no escolar, mas também no CBC. Legal, eu comparto dessa ideia também. A gente tem os conteúdos divididos por idades, a gente tem que ter esse parâmetro inicial, não tem jeito, mas a evolução por nível de desenvolvimento, seja tático, cognitivo, técnico, ele tem que ser utilizado também, senão você acaba podando uma que tem potencial, exigindo demais quem não tem. Eu acho que isso é fantástico, poder fazer essa avaliação. O China aqui, obrigado China por participar mais uma vez, coloca que tem que ser professor, né? Que ensinar faz parte, né? A gente esquece que técnico ele é professor, né? A gente não pode querer que o cara saiba tudo se a gente não ensinou, né? E o Até esporte porque pelo... nossa formação é essa, né? Nossa formação Exatamente. é diferente, Adriana. Você montar um projeto onde você tem que planejar quais os seus objetivos. Porque a gente sabe que a grande maioria não vai chegar lá no alto rendimento. A grande maioria. Mas o que é que você quer na base? Qual é o objetivo? É competitivo na base? Você vai trabalhar com competição em crianças com 8, 9 anos, com 7, 8, 9 anos? Não vai. Então, assim, você tem que ter os objetivos como professor, que você aprendeu, aquela coisa, não cabe mais o empirismo para os profissionais que trabalham na área esportiva. Até porque, não sei se você vai concordar comigo, hoje a gente tem uma deficiência muito grande na educação física. A educação física nos dava
metade do nosso trabalho na iniciação, no primeiro ano de iniciação. Por quê? Aham, Porque trabalhava coordenação motora, psicomotricidade, as principais valências físicas, iniciando, a saber andar, saber parar, saltar. claro. Hoje uma criança, você pedir a ela para correr, atravessar a quadra, é brincadeira. Talvez ela até tropece nela mesma e caia. Então, esse trabalho da educação física, que nós, que somos técnicos hoje, também a grande maioria é técnico e é professor de educação física, não pode Claro, esquecer de fazer. Né? Então, exatamente, eu acho que é por exatamente. aí. Eu concordo. E aí a gente entra numa discussão que não vai vir ao caso agora, mas eu reflito muito sobre isso, que a gente fala de escola de treinadores e capacitação, eu sou plenamente de acordo, mas a gente tem educação física, nós temos que ser formados em educação física. Estudei em Campinas, tudo bem, eu fiz a disciplina de basquete, fui monitora da disciplina, coordenei o projeto de extensão, porque eu queria trabalhar com basquete. Ele me preparou para eu sair trabalhando com basquete. Eu acho que se algum lugar não tem isso, talvez a gente precise ver o que pode melhorar também ali. Porque eu acho que se um professor de esportes, ele tem que ter o básico para saber dar o básico do basquete. Você não pode sair para falar assim, não, eu preciso de uma escola de treinadores porque eu não tenho nada na faculdade. Peraí, eu não sei. É um absurdo. Você não vai sair treinador. Não, você vai ganhar experiência, precisa de muito conteúdo. Mas a pessoa, ela tem que ter a capacidade de dar um treinamento básico de basquete. Eu não sei se eu viajo, eu tenho esse pensamento. Eu acho. Não, E a escola de. é interessante aqui, nessa revolução que houve aqui, eu chamo hoje, eu não chamo revolução, mas como alguns amigos sempre insistem nessa palavra, que houve uma revolução aqui no basquete feminino desde da nossa conquista em 2012, desse montar uma comissão multidisciplinar. Até veio aí uma pergunta aí, e eu vou falar de Isso. realmente ser pioneiro nessa montagem de uma comissão multidisciplinar, porque hoje é ciência. Hoje tudo é ciência. Todo aprendizado você tem que não só saber, mas saber aplicar. Não adianta Claro. você só ter o conhecimento e não saber aplicar. E é muito nisso que você está falando aí. Eu acho que alguns técnicos que não passam pelo... Você conta nos dedos, aqueles que têm realmente uma sensibilidade para ter essa capacidade de absorção de como fazer a coisa, de saber o momento, de saber como fazer, e de repente você não ter essa formação, esse Uhum, conhecimento. Então, uhum. eu acho que a educação física ele vai dar o básico, Isso. tá? Ele vai te dar o básico. Mas o básico, ele é sempre o alicerce das coisas extraordinárias. Então, não adianta você tentar ser extraordinário se você não tem o básico. Porque você vai desenvolver sem alguns conhecimentos didáticos, você vai aprender, né? Existem técnicos aí que não passaram lá embaixo, na categoria de base, mas tem uma experiência muito grande, né? E o que eu falo, o que a gente falava muito do Romário. O Romário é um excelente jogador, mas ele não gosta de treinar. Ele arrebenta, ele é o melhor do mundo, mas ele não gosta de treinar. O que é que eu falo? Eu comento nessa relação que eu estou fazendo agora com o Romário. Você imagina o Romário se ele gostasse de treinar? Ele seria muito melhor. Então, essa relação, existe o talento, existe a sabedoria de saber o momento, a quantidade, os detalhes de cada fundamento, o ensinamento, existe isso, essa expertise. Mas Uhum. existe o conhecimento da carga, da intensidade, que a educação física vai Claro, te dar lá embaixo, e que você, em claro, determinadas faixas etárias, você não pode ultrapassar. Que você pode, claro. principalmente, desmotivar o atleta e a atleta e, de repente, perder um grande potencial lá na frente. Exatamente. Por isso que eu digo, você tem a base, você tem uma disciplina de treinamento, você tem uma disciplina de fisiologia, você tem uma disciplina de metodologia de treinamento. Poxa, você não pode falar que você não sabe nada. Às vezes, a pessoa que sai da faculdade, às vezes ela tem
didática pedagógica muito melhor que a gente que está aqui há anos, porque ela está ali fresquinha, como que ela ensina, o ensinamento e pá. Então, eu acho que a gente tem que juntar as duas coisas. Vamos entrar nesse gancho multidisciplinar que tem essa pergunta, do trabalho multidisciplinar. A gente também está fazendo um trabalho muito bacana aqui com a preparação física, com a educação aqui em Santo André. E eu vi, acompanhei, você foi buscar conhecimento fora, você foi lá na W, você é um cara que busca bastante coisa. O quão isso é importante, acho que você já falou alguma coisa, mas se você puder detalhar um pouco mais de quanto isso foi importante. E já emendo uma outra pergunta que teve lá em cima, do reconhecimento do basquete do Nordeste, do basquete feminino, né? Que eu acho que todo esse know-how aí está colocando em outro patamar, né? Vamos lá, Adriana. Eu acho muito pertinente essas duas colocações. É até bom porque dá a oportunidade da gente falar um pouco do que se faz aqui no Nordeste. Vamos lá. Primeiro, você pensar em multidisciplinaridade significa você fechar todas as arestas que podem acontecer para um atleta. Se você quer... A gente está falando de quê? Alto rendimento. Se você quer um alto rendimento, você tem que, eu digo, mapear o atleta. Se a gente, por isso que eu falo, cada um tem uma expressão e às vezes a gente é mal entendido. Para a gente, o que é mapear? Você tem que dar ao atleta a condição excepcional que ele pode te devolver. E para que ele te devolva essa condição excepcional, você tem que tratá-la não só a parte técnica, tática e física. Isso já está há muitos anos ultrapassado. Por quê? Porque tem componentes que vão ter influência que não fazem parte da parte técnica, da parte tática e da parte física. Existem componentes que vão ter influência direta e que vão direcionar essa parte técnica, essa parte tática e essa parte física. Então, entra-se os outros profissionais e essa comissão ela trabalha com um único objetivo. Todos com um único objetivo, que é dar o melhor para a equipe. Então, no momento que eu tenho um atleta que traz um problema de casa e que eu tenho uma profissional da área para resolver, e que tem um profissional da área para resolver a parte de tratamento de uma lesão crônica, que a gente tem muito hoje, infelizmente, no nosso basquete, de mapear isso, de controlar isso, onde a gente tem um nutricionista que pode nos ajudar a deixar essa jogadora muito mais rápida, em forma, dentro de um peso ideal, né? Com a parte energética bem trabalhada, que a gente possa... eu brinco sempre que o treinamento é uma gaveta. É um móvel com várias gavetas que você, na pré-temporada, vai enchendo de roupa, vai enchendo de roupa, vai enchendo de roupa, e durante a temporada você vai tirando. Então, quanto mais você tiver de controle sobre o atleta, mais ele vai te devolver, mais ele vai te dar possibilidade de trabalho. Então, a multidisciplinaridade vai isso. A gente fecha todas as possibilidades da gente ter uma perda em determinado ponto. Quer seja ele físico, técnico, tático, psicológico, médico, ou de tratamento, ou da questão nutricional, para que a gente... Porque a questão da nutrição hoje é uma questão tão importante, porque nesses atletas de alto rendimento, a qualquer instante eles são testados, eles podem ser testados. E podem, como muitos a gente vê por aí, passar 2, 3 anos aí suspensos. Então, quem é que vai te dar essa busca ansiosa do atleta de estar sempre em forma para dar sempre o melhor? Na alimentação, no controle das razões energéticas que os alimentos dão. E aí, quem é que vai te dar? Você vai pedir a um engenheiro que faça uma cirurgia de coração? Você vai pedir ao cardiologista para construir um prédio? Então, a gente tem que ter os profissionais da área para que a gente potencialize esses setores. Isso é trabalhado multidisciplinarmente. Sendo que tem que existir uma rede, uma composição entre esses profissionais. Um trabalho conjunto.
Então, todos É. fazem parte do projeto e do programa de trabalho, de treinamento. Por exemplo, o nosso nutricionista acompanhava os treinamentos, a nossa psicóloga acompanha os treinamentos, tem os horários e elas fazem parte do programa de treino diário, que esse diário que eu falo semanal. Tem os dias Sim. específicos de trabalhar em grupo, porque às vezes e isso a gente tem que estar muito atento, principalmente no feminino, de saber trabalhar a dinâmica de grupo, porque vai ajudar muito, já que uma das características até que eu coloquei, que eu acho, e a gente tem estudos sobre isso, volto a dizer, em cima, embasado na parte científica, que o jogo do feminino é muito mais coletivo do que o jogo masculino. O basquete é o mesmo? É. Mas a característica é diferente. Tá? Então, o que é que a gente tem que criar? A gente tem que moldar. A gente vai precisar do individualismo? Vai sim. Mas é uma característica da mulher ter esse jogo mais coletivo. Se você tem o trabalho dinâmico, de estar todo mundo bem sintonizado, de estar todo mundo com aquele sensor ligado, né, de saber e de conhecer e de tirar proveito da companheira, você vai ter resultados excepcionais. Tá? Então, Legal. isso seria a multidisciplinaridade. Dornella, Reconhecimento do trabalho. sem querer te cortar um pouquinho, até onde esse trabalho multidisciplinar se estende lá para a base? O que dá para chegar até lá e até onde chega? Por exemplo, psicólogo, dá para a gente chegar até lá na base. A minha nutricionista, eu tenho estrutura para chegar até lá na base. Isso chega? Vamos lá, nós começamos, primeiro era uma coisa inédita aqui, né? Muita gente até me chamou na época de louco, né? Tanta gente, tinha mais, quando ia tirar foto, tinha mais gente de camisa do que de uniforme de jogo, né? Eu digo, tinha mais gente da comissão técnica, a gente tinha os nossos estagiários também, como eu te falei, na parte, principalmente na parte de preparação física. E na parte de fisioterapia, a gente tinha muitos estagiários, que a gente fazia parceria com as universidades, que é uma das coisas que a gente pode fazer com custo muito baixo, talvez até zero, porque todas as universidades de nutrição, psicologia, educação física, de fisioterapia, eles têm que cumprir o estágio obrigatório. E aí é onde você pode levar teu projeto e ter esses profissionais trabalhando em conjunto. Então, é uma fórmula de você, eu não tenho condição de montar uma comissão multidisciplinar, o esporte lá tem. Não é por aí, você pode ter, sim. Um custo até zero. Né? Como a gente vê, esse grupo nosso, ele está junto. 2012, já fazem o quê? 9 anos que está junto. Né? Então, desde o início de 2012, 2013, 2014, então, está junto aí. Então, são 9 anos e uma mudança muito pequena de profissionais. E, normalmente, os profissionais que saíram, o que era assistente, o que era estagiário, passou a ser o principal, porque segue a mesma filosofia. Então, assim, isso é muito importante você levar, você descer isso. O que é necessário? Você ter o técnico da categoria principal, ele assessorar os técnicos da categoria de base. Às vezes, até quando ele puder, ele está lá no banco, ajudando, sendo um assistente técnico. Cansei de fazer isso aqui. Né? Até eu sempre digo, nós somos adversários, nós não somos inimigos, somos adversários. Claro. E até um técnico aqui veio me... Pô, Dornella, você técnico principal, está sentado lá no Sub-15. Isso não me diminui nada, ao contrário, eu estou ali fazendo um trabalho que lá na frente vai surtir efeito para mim, né, de estar ajudando. Então, pode fazer isso. Você pode trazer, como eu falei, questão de custo. Vamos levar sempre essa questão de custo. Você não pode... Claro. O principal tem seus patrocinadores. A categoria de base tem uma dificuldade muito grande em conseguir patrocinadores. Então, você pode fazer isso. Você, de repente, você traz uma pessoa do curso de Educação Física para começar a trabalhar nas categorias de base como preparador físico. Né? Legal. Lembro muito bem, quando eu era bem mais novo, né?
que pegava meu ônibusinho aqui para passar janeiro lá aí em São Paulo, de ver Taralo como preparador físico lá de Jundiaí. E depois virou técnico, foi técnico até em Olimpíada e assim por diante. Então, o conhecimento que esse menino vai ser muito grande dentro de uma filosofia de trabalho. Então, você pode descer, sim. Nosso projeto da criançada, do Sextinho do Futuro, a gente já tem hoje o acompanhamento psicológico e já tem hoje o estagiário da parte técnica e da parte física. Além dos professores voluntários, porque a gente também tem aquele lado que a gente discutiu ainda há pouco, que é o lado educacional, que nem todo mundo vai chegar lá em cima. Perfeito. A Natalinha está mandando um abraço, falando que você realiza um excelente trabalho aí. Natalinha também é uma guerreira lá em Catanduva, que luta demais pelo basquete. Tem um monte de jogadores Essa aí luta acompanhando muito, a viu? gente. Bastante, a gente sabe que não é fácil, né? Falando um pouco disso aí, Dona Elas, uma discussão também que a gente tem, principalmente na base, é competições, né? Hoje, eu não sei como que está aí, se você tem essa referência, mas hoje aqui a gente tem 4 equipes sub-19, a gente tem pouquíssimas equipes sub-13, isso federação, falando federação, né? A gente tem campeonato escolar, a gente tem ligas, que eu acho que um passo lá na frente seria a gente tentar fazer isso andar de alguma forma, né, para um fomentar o outro, mas assim, o que essas meninas competem? O que essas meninas jogam? Elas precisam jogar, né? Quanto se joga aí no Nordeste? Quantas equipes têm, por exemplo, essas categorias de base? É um número bacana, ainda precisa chegar? Como que vocês estão? André, para o momento que a gente está vivendo, eu não digo que é bom, mas é razoável hoje a quantidade de equipes que a gente tem. Tá. Porque, como eu disse a você, a gente passou um período que a gente tinha um abismo, a gente não tinha ninguém, Uhum. né? E hoje a gente já tem referência aí no nacional. E assim, o que é que a gente via lá quando a gente começou a disputar os campeonatos lá das seleções, cadete, aquela coisa toda, como eu falei para você. Por que a gente não conseguia chegar no último período, no terceiro período, no quarto período, jogando de igual para igual com o São Paulo? Por conta do volume de jogo. Porque vocês jogavam muito. Se você está falando uma coisa aí que está dando para mim a chancela, quer dizer, o que eu vivo falando e que carimba exatamente aquilo que eu falo, que hoje, não que São Paulo, que as outras é que melhoraram tanto, mas essa diferença de volume de jogo diminuiu, porque vocês estão jogando pouco também. A diferença Uhum. antigamente, enquanto um atleta, sei lá, uma boa atleta de 16 anos, que jogava a categoria dela, a categoria de cima, tinha quantas e quantas taças São Paulo, Campeonato Paulista, Campeonato Imprensa, e assim por diante. Ela jogava uma média de 60 a 80 jogos anuais, se você juntar tudo. E a atleta de Pernambuco aqui jogava 20. Se você colocar isso, você pegar uma planilha e colocar isso todo ano, uma menina começou lá com 12 anos, quando chegar com 18 anos, poxa, a diferença é estúpida em relação Uhum. ao aprendizado do jogo, a experiência vivida jogando, que é o que mais interessa para gente. Então, essa diminuição de vocês como referência nacional fez com que existisse uma aproximação dos outros estados. Mas o que me preocupa é que essa aproximação ela está vindo por baixo, ela não está indo por cima. Né? Queríamos que São Paulo continuasse tendo campeonatos super disputados, com muitas equipes, para que essas atletas que se revelam pudessem ter um centro onde elas pudessem também fazer parte, como era Uhum. antigamente. Tá? Uhum. Não que os locais não devam se desenvolver, mas a gente precisa de referência, e a referência sempre foi São Paulo. Uhum. Uma das coisas assim que o pessoal sempre me pergunta, Dornelas, tu nunca pensasse em sair de Pernambuco? Eu tive muitas propostas para sair. Só que eu tinha um planejamento de fazer alguma coisa pelo meu estado.
Pensei muitas vezes em sair. Fui até um ano aí com a equipe do Esporte Estadual Paulista, em 2009, 8, 2009. Presidente Prudente, longe Presidente para Prudente. Dedéu. Nem me Presidente fala. Prudente. Não, fizemos até semifinal com você. Você lembra Aham, disso? sim, Não vamos falar fizemos. sobre esse jogo, Não mas vamos vamos falar embora. sobre isso agora. Mas assim, foi uma experiência muito boa. Por quê? Porque assim, a gente viu determinadas experiências, a gente começa a se avaliar, se autoavaliar. Se você está fazendo bem feito, alguma coisa você está fazendo de certo. Né? Se os teus Claro. resultados estão saindo, alguma coisa você está fazendo de certo. E eu sempre fui muito criterioso e muito exigente nas coisas que você tem que chegar lá. Se você tem que chegar lá fazendo isso, eu preciso saber o porquê de cada coisa, para poder ter um direcionamento mais rápido. O que é que eu vou fazer Uhum. dentro o que é que a ciência me dá para eu aproveitar esse tempo com mais vigor, como se diz? A gente fez aqui uma coisa que deu muito certo, Adriana, que foi quantificar os scouts dos jogos e quantificar os vídeos de treinamento. O que é Uhum. quantificar? Eu pegava, é uma coisa bem simples. Você pega uma planilha e pega os dados da estatística, quando você tiver estatística, e colocar numa planilha, onde cada fundamento você dá um peso. Por exemplo, Uhum. uma assistência era mais um passe errado era menos uma bola perdida que eu digo, você está com a bola dominada, você perde a bola, menos dois, Uhum. que é uma coisa mais grave. Um rebote ofensivo, mais dois, porque é muito mais difícil você pegar do que um defensivo, e assim por diante. E no final, você começava a zerar. A soma todinha de todos esses pesos era zero. E a partir daí a gente começou a direcionar os treinamentos. Cara, Né? Porque eu é. sabia, quando eu via o final, eu sabia que a performance individual de cada um eu tinha, passava para os atletas isso, e condicionava junto com o preparador físico, junto com o assistente e o fisioterapeuta, caso tivesse alguma menina que fizesse alguma imobilização, algum trabalho, de potencializar isso nos treinos. Então eu via o Uhum. quê? Meu time está precisando trabalhar mais passe. Às vezes, como a gente não planeja, a gente corre um risco muito grande de você errar, perder tempo. De repente, teu time está precisando de melhorar um fundamento, tu está direcionando teu treino para outro. Uhum. Você vai melhorar esse outro, mas vai continuar com o teu problema. Então, a gente começou a quantificar e melhorou muito. Aí foram todos os profissionais quantificando o seu trabalho, né? Cada um Legal. da sua forma, e a gente tendo mais ou menos uma média, estabelecemos uma média e que a gente tinha que atingir essa média, e era o foco de cada atleta atingir essa média. Legal. Legal demais. A gente está indo para o nosso tempo aqui, daqui a pouco esse Instagram começa a falar que está acabando o tempo, mas a gente vai fechar com uma pergunta aqui, Donela, sensacional, muito bacana falar com você, dá vontade da gente conhecer mais profundamente cada coisa que você foi Sejam falando muito aí. bem-vindos. Eu tô com um projeto aqui também, estão todos convidados. Eu vou fazer algumas salas de debate, de, de encontro para a gente compartilhar conhecimento e vou com certeza convidar novamente o Dornelas para a gente falar de de tópicos mais profundamente. Mais técnicos, exatamente, mais técnicos. Exatamente, mas assim, para a gente terminar, né, já dentro de algumas perguntas aqui, se alguma pergunta faltou, me perdoem, passa para a gente repassa para o Dornelas. Falando um pouco da gestão da LBF, né, como que você está vendo esse trabalho e como que você está trabalhando hoje, está sendo adulto, mas você tem todo um projeto que você está cuidando. Como que está sendo o trabalho de vocês nesse período de recesso, né? Que a gente está tendo que propor coisas novas, trabalhar coisas novas. O que você está fazendo? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente está sempre atrasado em relação ao masculino. Uhum. Né? Como se diz, o basquete é igual.
Cada um tem sua característica? Tem. E o grande profissional vai saber aproveitar essas características e ser bem assertivo nos seus resultados. E graças a Deus, eu acho que, como se fala, né, que você repetindo, voltando a uma pergunta anterior e sendo bem breve, eu acho que não por regiões, mas tem profissionais muito bons em todas as regiões do Brasil. Muitos precisam de oportunidade, outros têm e demonstram isso e ganham sua fixação como bons profissionais. Mas eu acho que em toda a região tem muitos trabalhos muito bem feitos aqui. Como tem lá no norte, como tem lá no sul. E não se concentra só, lógico, como eu disse, a referência é o Sudeste, mas tem grandes profissionais. E eu acho que a LBF poderia ajudar muito mais o basquete feminino, onde ele ser muito assertivo naquilo que ele está pretendendo. Por exemplo, foi lançado agora, ia ser lançado, né, porque realmente parou tudo, o Sub-23. Eu, sinceramente, eu não acho que o problema está no Sub-23. Eu acho que o problema está mais embaixo, porque a grande maioria das atletas deixam entre 17 e 19 anos. Isso é estatístico. E a gente tem que potencializar, como você muito bem falou, precisamos jogar. Não adianta treinar para quê? A experiência de jogo ela é muito mais rápida a resposta do que treinamento, né? Então a gente precisa jogar. Então eu acho que quando a LBF montar uma liga de desenvolvimento, nós estamos muito atrasados. Sem a elitização do CBC, porque o CBC é maravilhoso porque a gente não tem, a Confederação, infelizmente, está passando esse processo aí que todo mundo sabe, mas ele elitiza muito, porque só vai quem paga, quem tem condição de pagar. Então, tem muitos atletas aí boas que a gente não está vendo. Mas eu acho que a gente tem que focar muito nessa faixa etária, 17, 19 anos. Legal. Tá? Legal. E a segunda qual foi? LBF e... Legal. A segunda pergunta foi da pandemia, né? Como que você tá trabalhando, as propostas que você está fazendo para o seu grupo? Nós estamos passando alguns exercícios para serem... Hoje mesmo a gente foi fazer lá a distribuição de bolas, né? Lá do material do clube, porque o clube estava completamente fechado, a gente não tinha nem acesso, né? É muito complicado. Passamos alguns vídeos daquilo que a gente quer que elas façam, né? Dentro de cada uma, né? De fazer, dando algumas instruções para elas e tentando fazer esse monitoramento. Infelizmente, é o que a gente pode fazer hoje, né? Torcer para que essa fase passe rápido, mas com muita tranquilidade, sem muita afobação, porque, antes de tudo, a gente tem que saber que o ser humano é o ser humano. Antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar na pessoa. Então, é o que a gente está fazendo hoje, é monitorar mesmo esses trabalhos que a gente está enviando. Legal. Bom, primeiro agradecer a todo mundo que esteve com a gente, as perguntas, os abraços, a participação, muito obrigada. Dornelas, obrigado de coração, foi muito bacana, dá vontade de a gente querer conhecer ainda mais, e a gente vai programar isso, a gente vai falar sobre isso. Desejo a você e sua família... Na próxima a gente faz um tema bem detalhado. Vamos trabalhar, vamos falar sobre defesa no feminino. Como Perfeito. o que é que você viu aí, o que é que você tem aí. Vamos falar especificamente. Legal. Tá? Perfeito, Ser perfeito. bem assertivo. É porque, legal. Assim, como muita gente não conhece, a gente meio que não conhece esse trabalho, não acredita que tem esse trabalho aqui, mas tem. Mas tem. E é muito bom e de muita qualidade. Jaquinha, obrigado. Tá mandando um abraço para você também. Dornelas, fique em paz. Um abraço para você, para sua família, e que a gente possa logo, logo estar de volta. Beijão, Jaque. Tchau, obrigado, Dornelas. Comigo aqui em Recife, viu, Adriana? Foi, né? Eu sei. Jogou comigo naquela época que eu falei do Campeonato Brasileiro. É verdade. É verdade. Essa daí também tem história, tem história. Essa estrutura toda. Legal, Dornelas. Brigadão, viu? Bom final de semana para você.
Tchau para Tá todos, todos bem. beijo. Obrigado a participação de Tchau, todos aí. tchau. Tchau, tchau.